quando estiverem disponíveis, da minha parte. Por mim está ok. Ok? Vamos a isto então. Muito boa tarde. Hoje na Casa JM temos como convidado o Secretário Regional das Finanças, Rogério Gouveia. Há pouco mais de 3 meses do final do mandato, urge fazer o balanço, precisamente, deste mandato. Entrou a meio, já no verão de 2021, subindo na hierarquia para o cargo de Secretário Regional das Finanças. Qual foi a maior dificuldade que encontrou durante estes 2 anos? Boa tarde. Boa tarde. Em termos de dificuldade, refiro-me concretamente ao cenário, ao panorama que se verificava à data, e recordava que estávamos ainda em plena pandemia e a sofrer todos os impactos que isso advém, nomeadamente também os que tenham reflexo financeiro, e logo em seguida tivemos o conflito na Europa, que agora mais recentemente tem-nos também condicionado, de certa forma, a governação, e que nos tem também recomendado a introdução de medidas de mitigação, não só ainda de continuidade para os efeitos da pandemia, mas também já para os efeitos que nos têm provocado o conflito na Europa e na Ucrânia em concreto, e que têm condicionado a governação, não têm limitado a governação, mas têm condicionado a governação, e temos dado devida nota pública disso mesmo. Sr. Secretário, a Madeira tem vindo a afirmar-se como uma região que vem consolidando as suas contas públicas. Neste momento, como é que estamos em termos de dívida pública da região? Nós estamos a dar continuidade a esse processo. De facto, temos tido esse reconhecimento do trabalho que temos feito da consolidação das finanças públicas regionais, onde o enfrentar da dívida pública é apenas uma dessas vertentes. Neste momento, do ponto de vista do rácio que é utilizado de forma comum, que é o rácio de dívida versus PIB, nós estamos abaixo já dos 90%, sensivelmente aos 89% de rácio dívida-PIB, o que significa que não só estamos muito distantes daquele que é o rácio da República Portuguesa, que supera os 113%, que está substantivamente acima dos 100%, que é aquele referencial psicológico, mas também abaixo já daquela que é a média do referencial desse âmbito dos países da zona euro, que está acima dos 90%, e que nos traz também aqui algum alento e um reconhecimento, quer ao nível do trabalho que foi sendo desenvolvido desde 2012, que foi interrompido por força da pandemia, mas que foi rapidamente retomado assim que as circunstâncias nos permitiram, e acima de tudo também o reconhecimento, que é aquele que nos traz dividendos mais imediatos por parte das agências de rating e das que fazem a classificação de risco da região autónoma da Madeira, que nos têm dado classificações positivas. Recordava que neste momento a Fitch, que é uma das empresas que nos faz a notação de risco, atribui o mesmo rating que atribui à República Portuguesa, que é algo inédito na história recente das finanças públicas regionais. Tivemos recentemente a Moody's, que fez uma revisão em alta do nosso nível de rating, já novamente com uma perspectiva positiva, o que nos deixa aqui no horizonte uma nova melhoria a curto prazo, e isso também se tem refletido pela apreciação das instituições financeiras com quem trabalhamos, na cotação de preço das operações de refinanciamento que temos vindo a fazer, e que tem esse prémio e esse mérito também refletido. No entanto, é uma dívida que está superior aos 5 milhões de euros. É uma dívida que ainda está superior aos 5 mil milhões de euros, e isso também nós não escondemos, e faz parte das publicações periódicas que fazemos dessa natureza, mas que salvaguardava não tivéssemos tido a necessidade de contrair um empréstimo Covid de 458 milhões de euros, porque a República Portuguesa não nos conferiu qualquer outro apoio para fazer face à pandemia, que não o aumento do endividamento direto por parte da região, e
nesse âmbito e nessa operação, nem se dignou avalizar a operação, o que nos teria reduzido substancialmente os custos de manutenção deste financiamento, e portanto serão os madeirenses que vão suportar mais de 84 milhões de euros em juros só porque a República se recusou e o Governo Socialista se recusou a avalizar essa operação. Dizia eu que não fosse esse endividamento por força da pandemia, nós já estávamos abaixo dos 5 mil milhões de euros de dívida global da região. Mas apesar do discurso de crescimento económico e das finanças, a oposição reclama a tal redução de 30%, permitida na atual lei das finanças regionais. No entanto, o Governo rejeita essa opção, pelo menos na sua plenitude. Não se trata de uma rejeição, trata-se acima de tudo de uma opção responsável e sustentável, no sentido do percurso que nós temos que fazer ao nível da sustentabilidade das finanças públicas regionais. Eu, por vezes, acho curioso forças que são oposição aqui na região, mas que são poder e governo na República, aqui reclamam uma redução de impostos, mas onde são poder não reduziram absolutamente nada. Esse tem sido o discurso principal do líder do PS, dessa redução de impostos aqui na Madeira. Pronto, mas que fica facilmente exposto por aquilo que eu acabei de dizer. O que nós temos de compromisso com a população, que é aquilo que foi sufragado, que faz parte do programa de governo, que está a ser integralmente cumprido, é de que nós iremos, de forma sustentada, progressiva, mas nunca deixamos de o fazer, reduzir os impostos à medida da disponibilidade que as finanças públicas regionais têm. E é isso que nós temos feito. Também foi sufragado e foi esse o projeto apresentado à população, que iríamos dar prioridade aos impostos diretos, nomeadamente ao IRS e ao IRC. No caso do IRC, o diferencial máximo permitido pela Lei das Finanças Regionais está esgotado, quer ao nível das taxas normais, quer intermédias, quer as taxas para os concelhos da Costa Norte e para o Porto Santo, quer também para a derrama. No caso do IRS, nós temos já o diferencial máximo nos primeiros 4 escalões, que significa que mais de 80% do universo de contribuintes sujeitos a IRS na região já estão abrangidos por esse diferencial máximo. Atendendo também à natureza progressiva do imposto, todo o universo acaba por ser beneficiado com essa redução e há o compromisso de que já no próximo ano essa redução será para dar continuidade, portanto, ao nível do 5º e seguintes escalões. Nós não queremos entrar em discursos demagógicos de redução desenfreada de impostos, não que nos dê especial gozo manter os impostos nos atuais níveis, mas que tem que haver aqui um nível de responsabilidade e de, à medida que a situação financeira da região vai melhorando, porque todos os anos tem melhorado, vamos devolvendo aos cidadãos e às empresas essa margem de melhoria em termos de redução ao nível do fiscal. IVA. É possível ver também essa margem, algum indicador? Ao nível do IVA, a questão está diretamente relacionada com o processo de revisão da Lei das Finanças Regionais, que vai conhecer um avanço significativo em termos de proposta e de trabalho técnico nas próximas semanas. É público também que quer o Governo Regional da Madeira, quer o Governo Regional dos Açores têm conversado e dialogado muito sobre este tema. Há uma comissão conjunta constituída para elaborar uma proposta final a apresentar à Assembleia da República. Um especialista reputado, contratado por as duas regiões autónomas, ou por dois governos, que é o professor Eduardo Paz Ferreira, que foi o pai da primeira lei, a lei de 98, que foi até hoje a melhor lei das finanças regionais que este país já teve, e que, conjuntamente com especialistas, quer da área da educação, quer da saúde, farão um trabalho técnico e sustentado para a alteração da Lei das Finanças Regionais, que, dizia eu, e relacionado com o IVA, a baixa do IVA está relacionada com essa alteração. Porquê? Porque neste momento o método de atribuição do IVA, a região autónoma, quer os Açores, quer a Madeira, é penalizada pelo quanto maior for o diferencial de taxas em vigor face ao continente.
o que significa que essa mesma fórmula, que foi introduzida por um governo socialista, desvirtua o princípio da solidariedade, o princípio da responsabilização do Estado pela descontinuidade territorial e para os efeitos da insularidade. E nós achamos que é absolutamente fundamental rever esse critério, retirar esse ponderador da fórmula de distribuição do IVA, porque é injusto, porque na prática são os povos insulares que suportam, ao terem menos receitas fiscais, o diferencial das taxas que estiverem em vigor, e isso não é de todo justo, colocaria em risco todo o trabalho que nós temos feito e desonera o Estado face àquela que é a sua responsabilidade constitucional. Esse trabalho da Comissão está quase pronto? Esse trabalho está a decorrer, é um trabalho que naturalmente tem que ser dado o tempo adequado para que seja um trabalho de qualidade como se pretende. É um trabalho que se espera que até o final do corrente ano estejamos em condições de ter pelo menos já um draft de uma lei a apresentar à Assembleia da República e depois será introduzido no circuito legislativo normal e esperemos que o compromisso e a abertura que já foi demonstrada pelo Governo da República para olhar para o dossiê não entre por desvarios e interesses político-partidários e que, acima de tudo, impere o interesse coletivo e o interesse nacional. Secretário, a Secretaria tem desenvolvido esforços, e recentemente através mesmo da contratação de apoio jurídico, para reclamar junto de Lisboa dívidas do subsistema de saúde. Tem alguma indicação de algum avanço nessa matéria? Houve alguma posição nova do Estado em relação a esse dossiê? Não, de facto, esse é um dos dossiês que, infelizmente, apesar de inúmeras solicitações, interpelações formais e informais que têm sido feitas ao Governo da República, nós não temos tido qualquer tipo de resposta. Daí não nos restou qualquer outra alternativa que não fosse recorrer à via judicial para fazer valer os interesses da região. Neste momento estamos aqui a falar já de valores que superam os 57 milhões de euros e que, como devem compreender, muita falta fazem aos cofres regionais, podiam perfeitamente ser utilizados, por exemplo, para o financiamento da parte da região relativamente à obra do novo hospital, podiam perfeitamente nos dar aqui uma margem adicional para, lá está, sermos ainda mais ambiciosos nas reduções fiscais que temos feito, introduzir novas medidas de apoio à população para fazer face aos efeitos da guerra, ou seja, teríamos aqui 57 milhões ao nosso dispor e que podemos colocar ao dispor das famílias e das empresas madeirenses. E para além destes 57 milhões, há outras verbas a entrar nesta má relação com o Governo da República. Recordo a questão dos juros que são pagos pela região, nos empréstimos do PAEF, que o Governo Regional reclamava que fossem idênticos àqueles que Portugal paga aos credores internacionais. Ainda é um processo por resolver, é um processo mais um a juntar estes 57 milhões. Nós, nesse âmbito, como sabe, a fórmula de apuramento desses juros foi alterada e neste momento está indexada ao custo médio global da dívida da República Portuguesa. Ainda não é o indicador que nós achamos que devia ser. Nós achamos e continuamos a achar e continuamos a reivindicar que o referencial de juro para o empréstimo do plano de ajustamento deveria ser o custo que o Estado tem perante as instâncias que financiaram o seu próprio plano de ajustamento. No entanto, é uma taxa marginalmente melhor do que aquela que tínhamos em 2019, que era superior aos 3%. Temos outro dossiê em aberto que tem a ver com a questão das suspensões moratórias do empréstimo de plano de ajustamento que foi decretado na Assembleia da República como uma das medidas de apoio na pandemia e que nunca foi cumprida pelo Estado e, portanto, o Estado continua-nos a exigir os juros pelo facto da região não ter feito o pagamento dessas 3 prestações. Nós, inclusivamente, adiantamos o pagamento já de 2 para mitigar o problema e reduzirmos o risco de contencioso. Temos o outro processo em aberto que tem a ver com a questão de dívidas fiscais de anos anteriores e estamos a falar
de 31,4 milhões de euros de dívidas dos anos 2008 e 9 e 10, portanto já tem alguns anos. Há um grupo de trabalho que tem reunido com alguma frequência, que validou já parte desses montantes, mas relativamente à entrega à região dos montantes, mesmo aqueles que já foram validados em sede de trabalho técnico, essa entrega ainda não aconteceu. É possível fazer uma conta muito simples de quanto é que a Madeira deve e quanto é que o Estado deve à Madeira? A Madeira é o que deve, está devidamente refletido e estamos a amortizar nos termos do contrato e, portanto, isso é absolutamente transparente. Relativamente às dívidas do Estado à região, eu diria que muito facilmente estaríamos a falar a valores superiores aos 150 milhões de euros. Para terem uma ideia, mesmo no processo de cofinanciamento ou de comparticipação das facturas sobre a obra do novo hospital, nós já não recebemos uma verba do Estado desde novembro de 2022. Neste momento, os valores em dívida só da obra do hospital andam já a tocar nos 6 milhões de euros, o que significa que, se a região estivesse à espera do Estado, a obra estava parada. E tem alguma explicação para esse atraso? Ou alguma... Essa é uma questão que tem que ser colocada ao Governo da República. Nós temos Mas o Governo nunca justificou esse atraso? Não, o que eles nos respondem é que as facturas estão em verificação interna nos serviços centrais. Neste caso, aos 7 meses. Exatamente. No entanto, esta questão do financiamento já está, pelo menos, definida no papel, a financiamento da obra do novo hospital, com exceção, de facto, do esclarecimento sobre aquilo que vai ser o Hospital Cruz de Carvalho e o Hospital dos Marmoleiros. Já está acertada essa questão? Em termos de financiamento, a parte correspondente à região está devidamente acautelada. Nós fizemos um financiamento junto do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e nesse aspecto o contrato está assinado e acautelado o financiamento. Da parte do Estado existem matérias para clarificar, nomeadamente o nível de comparticipação do Estado. Já falamos sobre o ritmo dessa comparticipação, que nos acarreta custos de tesouraria, e a questão da clarificação também da amortização ou da dedução ou não do valor dos imóveis dos atuais hospitais, que o Estado insiste em se apropriar de património que não lhe pertence, como forma a reduzir o seu esforço. Mas nesse dossiê também não há novidades. Esse dossiê também não conheceu novidades. As resoluções do Conselho de Ministros continuam em vigor e nós temos também nesse âmbito vindo a reivindicar que as mesmas sejam alteradas para que essa dedução não aconteça e que o compromisso que o Sr. Primeiro-Ministro assumiu verbalmente perante todos os madeirenses aqui na região, que 50% era 50%, se reflete... Neste momento 50 não são 50? Neste momento 50 estão abaixo dos 30. Sr. Secretário, nos últimos anos o Governo tem feito um grande esforço ao nível do subsídio de mobilidade. Tem alguma alteração a esse nível da parte do Governo da República, que também teria que haver aqui alguma revisão do modelo? Continuamos como estávamos? Continuamos como estávamos. Nós temos também reivindicado essa revisão e já conseguimos comprovar e provar que é possível fazer melhor nesse âmbito. Aliás, o programa Estudante Insular, que já beneficiou quase 8 mil estudantes madeirenses, é disso um exemplo, que é possível desmaterializar, que é possível simplificar, que é possível o passageiro pagar apenas a parte que lhe compete e as instâncias acertarem entre si os valores, que é isso que nós fazemos no Estudante Insular, e portanto a solução existe. Nós já demonstramos inclusivamente que estamos na disposição de ceder o sistema ao Estado Central para implementar e replicar a toda a população, haja vontade política para o efeito. Falta vontade política, há má vontade política, digamos assim. Eu não consigo encontrar outra justificação que não apenas essa, porque factualmente nós já demonstramos que é possível, que funciona, é possível
verificar e entrevistar junto dos estudantes que beneficiam diariamente de um modelo que funciona perante as agências de viagens, pelos vistos só não funciona para o Estado Central. Estava a replicar. O PRR tem permitido uma interessante injeção de capital nos corpos da região. Se não fosse este instrumento, como é que a região teria feito frente a alguns desafios decorrentes da pandemia, da guerra, da Ucrânia e outros compromissos? Bom, isso é válido para a região, é válido para o Estado. De facto, Claro. O instrumento de recuperação e resiliência foi uma ferramenta absolutamente determinante para que se conseguisse recuperar rapidamente dos efeitos da pandemia, não só do ponto de vista do ritmo de recuperação económica, mas da manutenção e de recuperação dos níveis de emprego e também do ponto de vista do fortalecimento do serviço público de saúde, mas também da resiliência da própria economia e de alocar recursos para áreas sociais e de intervenção social que de outra forma, de facto, nós não teríamos capacidade financeira para o fazer. Isso tem sido um instrumento muito importante que nós temos priorizado na sua execução. Estamos com níveis de execução já acima dos 35%. E que colocamos prioridade na colocação no terreno dos projetos que nos comprometemos e, como tal, também, neste exercício de reprogramação, procuramos priorizar áreas que inicialmente não estavam previstas e com este reforço adicional de 81 milhões de euros conseguimos acudir a instrumentos de capitalização das empresas, que era algo que também nos era apontado. Como não tem... Essa era a questão que se colocava já, quer as empresas, quer algumas autarquias apontavam o facto de o Governo ter canalizado essas verbas, sobretudo para o investimento público. Não, vamos lá ver. A questão da distribuição do PRR temos que analisar o momento e o modo em que os projetos nos foram solicitados e a urgência que os mesmos também nos foram solicitados. E atendendo também a uma outra das críticas que é apontada ao PRR, que é o curto prazo de execução desses mesmos projetos. Estamos a falar de projetos que têm que estar concluídos e pagos até o final de 2026, que é já a lei. Exatamente. E a região escolheu projetos que tinham em carteira e que tinham a maturidade para corresponder a este prazo de execução, sob pena de perdermos esta oportunidade, como já falamos aqui, é única. Nós, neste exercício de reprogramação, como tivemos mais tempo e maior maturidade, conseguimos ir a outras áreas que no exercício inicial não tínhamos conseguido. Mas também a crítica de que o setor privado não era contemplado não colhe, e acho que é injusta, honestamente, porque foram reservados 136 milhões de euros para acesso a avisos de âmbito nacional, ou seja, os agentes económicos e instituições regionais poderiam concorrer nas mesmas condições e regras que todos os de âmbito nacional, e o que é um facto é que, decorridos 2 anos, é precisamente a área que está com menor execução. O que significa que, politicamente, havia um discurso, mas na prática, em termos de execução, não havia essa capacidade. O que significa também que estávamos certos em priorizar os projetos que tivessem maturidade para serem executados até 2026, que era essa a janela temporal que temos. As opções de investimento público e de cofinanciamento através de fundos comunitários não se esgotam no PRR. Nós temos elevadas taxas de execução já no Madeira 1420, que está neste momento em operações de encerramento, e estamos já também muito proximamente a lançar avisos no Madeira 2030, que traz aqui mais 760 milhões de euros para colocar ao serviço da economia madeirense, e que no cômputo global até 2030 vamos ter aqui um envelope financeiro superior aos 2 mil milhões de euros de fundos comunitários para colocar à disposição das famílias e das empresas madeirenses. Portanto, as oportunidades de financiamento não se encerram no PRR. O PRR é um instrumento importante, mas as oportunidades de financiamento vão muito além do PRR. Mas vamos conseguir escutar em tempo útil as verbas do PRR até 2026? Nós, como disse, estamos com taxas de execução já superior a 30%. Estamos a priorizar os projetos do PRR também por esse motivo.
Nós historicamente temos tido na região a capacidade de executar os fundos comunitários sempre a 100%, e o compromisso que temos é que vamos tentar, e tenho a certeza que vamos conseguir executar também o PRR a 100%. Eu diria até que num futuro exercício de reprogramação em que o país certamente se virá na contingência de ter que se reorganizar ao nível das verbas para poder maximizar esse aproveitamento, nós queremos estar numa linha da frente com taxas de execução acima para podermos reivindicar perante o Estado até um reforço do nosso PRR, precisamente demonstrando capacidade de execução acima da média nacional. Sr. Secretário, a integração da Madeira no Banco de Fomento obrigou a alguns desafios políticos. O que é que a região tem ganho ou vai ganhar com este instrumento, apesar de olhar com alguma desconfiança para o momento atual do Banco de Fomento, embora tenha indicado já esta semana um nome para representar a Madeira? A Madeira vai estar de facto representada no Conselho Consultivo do Banco de Fomento, na pessoa da doutora Catarina Castro, e é nesse papel também que nós procuramos reivindicar mais-valias para a região no âmbito daquele que é o papel que se propõe o Banco de Fomento. Não tem sido um processo pacífico, mas isso também o Governo Regional é absolutamente alheio. Infelizmente, e digo isto com pena, que não tem sido um processo pacífico. As alterações ao nível da administração não abonaram em nada aquilo que se pretendia ser um instrumento que viesse colmatar as falhas de mercado que a banca comercial não preenche. É para isso que serve um banco de fomento. Infelizmente não se nota ainda um modelo de governança no banco que conduza para aquilo que a economia está à espera que o banco venha trazer. Do ponto de vista de mais-valias para a região, o que nós pretendemos é que de facto o banco venha trazer instrumentos de capitalização para as empresas regionais, que sirva de veículo para nós colocarmos ferramentas de origem comunitária ao serviço da capitalização do tecido empresarial regional, nomeadamente os 14 milhões que reservamos de PRR para este fim, mas também verbas disponíveis no Madeira 2030 para esse efeito. Agora precisamos que o Banco Português de Fomento funcione e que de facto consiga ser um instrumento ao serviço da economia regional e que não se perca em novelas e mudanças de administração como até aqui. Sr. Secretário, a questão das sociedades de desenvolvimento é um tema recorrente, quer nas suas idas à Assembleia, quer no confronto com a oposição. Neste momento está a ser reestruturada a dívida, estão a ser reestruturadas as próprias sociedades, não é? Qual o modelo seguinte e, neste momento, qual o passivo das sociedades? Bom, nós fizemos uma renegociação com as entidades credoras das sociedades de desenvolvimento, de empréstimos dos quais a região era avalista, portanto era indiretamente responsável. Nós assumimos essa dívida diretamente na região, no sentido de desonerar as sociedades desse passivo, para que as sociedades se consigam concentrar exclusivamente na gestão dos seus projetos e dos seus investimentos e também, como disse, que o processo de reestruturação das sociedades se consiga dar continuidade numa primeira fase, que pode ser a única fase ou pode deixar de ser, numa primeira fase transformar o que são hoje 4 sociedades numa única, reduzindo custos de estrutura e de funcionamento e maximizando também os recursos para aquilo que é o core business das próprias empresas. As empresas atualmente têm um único Conselho de Administração, que é comum a todas as sociedades, mas depois têm custos e estruturas intermédias que não conseguem prescindir pelo facto de cada uma delas ter personalidade jurídica própria. A desoneração do passivo financeiro vai permitir que isso aconteça. Por outro lado, nós temos ainda uma operação que não está fechada com um último credor
mas que tudo indica que nos próximos meses podemos também concluir esse processo e, como disse, concluir a primeira fase do processo de reestruturação das sociedades, permitindo ganhos de escala internos ao nível dos custos de funcionamento e maximizar também as boas práticas de gestão destas próprias empresas, no sentido de tirar dividendos dos investimentos e dos projetos que elas neste momento têm sobre a sua gestão. Há investimentos que já começam a dar resultados positivos? Sim, mas isso fazia parte do plano de exploração e do modelo de negócio desses empreendimentos. Temos alguns que já atingiram e superaram o break-even, outros que ainda não conseguiram lá chegar, mas acima de tudo tem a ver com a política que nós temos feito de recuperação e reestruturação do setor empresarial regional, que é outra das boas áreas em que nós temos indicadores financeiros para mostrar e que, ao contrário do que muitas vezes procura fazer ver à opinião pública, nós hoje em dia temos um setor público empresarial regional muito mais forte e resiliente, com indicadores financeiros muito mais robustos. O grosso das empresas públicas do setor empresarial têm lucro, não só contabilístico, mas também fiscal. Têm indicadores de solvabilidade cada vez melhores, que dependem cada vez menos do acionista. A dimensão do setor empresarial hoje é muito mais reduzida do que era em 2012. Temos empresas ainda em reestruturação, como é o caso da Sociedade de Desenvolvimento, mas temos também neste momento um processo de fusão da Madeira Tecnopolo na Patria-RAM, que também, estou em crer, vai trazer um novo incremento aos indicadores do setor empresarial, e nós estamos de forma responsável, mas sossegada e sem aproveitamentos políticos, também a sanear o nosso setor empresarial público, no sentido de que ele seja cada vez menos oneroso para os contribuintes regionais. À semelhança do que vai acontecer com a Madeira Tecnopolo, há outras empresas que possam passar por processos idênticos do setor público empresarial? Nós, como disse, isto faz parte de um processo que já se iniciou há largos anos a esta parte. Felizmente, o setor público empresarial está estabilizado. Eu diria que os processos mais prementes e imediatos estão, de facto, na solução de fusão da Madeira Tecnopolo na Patria-RAM, na consolidação da reestruturação das sociedades de desenvolvimento, e podemos dizer que o trabalho ficará na sua plenitude concluído, naturalmente com cada empresa com o seu modelo de negócio, sujeitas às circunstâncias da economia, poderá-nos exigir alguma atuação ou medida específica, mas no grosso ficará o setor empresarial saneado. Sr. Secretário, já falamos daquilo que é o Grupo de Trabalho da Lei de Finanças Regionais. Ficou aqui só para perceber algo que tem a ver, obviamente, com aquilo que está adjacente a esta revisão, que tem a ver com o interesse da região em ter um sistema fiscal próprio. Tem já alinhado esse sistema? Diverge muito do sistema nacional? Não, quando nós falamos em sistema fiscal próprio, referimos em dotar a Assembleia Legislativa da Madeira de ferramentas legislativas que lhes permitam tomar opções adequadas àquela ou aqueles instrumentos que nós achamos adequados, não só para as necessidades específicas das famílias e das empresas madeirenses, mas também que nos sirva de estímulo, de capacitação de incrementarmos a atração de investimento estrangeiro. Nós, infelizmente, a única ferramenta que temos do ponto de vista fiscal é o diferencial dos 30%, que falamos há pouco, face às taxas que estiverem em vigor no continente. Isto reflete duas circunstâncias. Uma primeira é que ficamos expostos à instabilidade recorrente que o sistema fiscal nacional tem tido, e isso é uma constatação. Uma das críticas que é apontada a Portugal, por quem nos vê de fora para dentro e que olha para Portugal como território para situar o seu investimento, é
a instabilidade do ponto de vista fiscal e legislativo que Portugal oferece. Por outro lado, nós não temos a capacidade legislativa de criar instrumentos, ou benefícios, ou deduções fiscais específicas, mais uma vez adequadas à nossa realidade e especificidade. Portanto, o que nós reivindicamos é isto. Nós não queremos criar um sistema fiscal completamente aliado daquela que é a realidade nacional, até porque achamos que isso não será prudente, porque as relações económicas entre o continente e a região e o continente são muito intensas. Claro. O que nós queremos é ter a capacidade legislativa de criar ferramentas específicas que promovam não só a internacionalização das nossas empresas, mas também a potenciar captação de investimento estrangeiro para a região, para não ficarmos sujeitos à instabilidade legislativa, particularmente do ponto de vista fiscal, que infelizmente Portugal é pródigo. Nessa questão entra também o Centro Internacional de Negócios da Madeira, que também tem tido alguma instabilidade nos últimos anos, deixando algumas preocupações quer junto dos operadores económicos, quer junto das autoridades regionais. Neste momento, esse dossiê continua a ser uma preocupação? Mais uma vez, a instabilidade que o Centro Internacional de Negócios tem sofrido tem sempre sido externa e muitas das vezes até da própria inoperância ou desinteresse de quem tinha a obrigação de defender os interesses do Centro Internacional de Negócios perante as instâncias europeias, que é o Estado português. Quem fala com a Comissão Europeia é o Estado-membro. Portanto, é o Governo da República que tem essa prerrogativa. Nós tivemos aqui um período de 6 meses em que ficamos impedidos de licenciar novas empresas por motivos imputáveis única e exclusivamente à geringonça que governava o país na altura. Podia-se perfeitamente ter legislado numa prorrogação das licenças. O Estado português tinha a autorização da Comissão Europeia para o fazer até final de 2023 e optou por não o fazer. E isso, o Partido Socialista, a nível nacional e regional, tem responsabilidades nessa matéria. E essa perturbação teria sido absolutamente evitável. E aqui também, o Bloco de Esquerda, que na altura fazia parte da geringonça, tem também responsabilidades nesta matéria. Aliás, os responsáveis à data e outros que agora assumiram outras funções no partido não se escudaram em fazer declarações públicas a defender o fim da Zona Franca e, portanto, os madeirenses não se devem esquecer quem é que é a favor da Zona Franca e quem é que é contra. Sr. Secretário, o Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo revelou ao JTM investimentos para o Porto Santo e, sendo o governante que tutela a Ilha Dourada, importa saber estes investimentos na ordem dos 100 milhões de euros. É um investimento do Governo para o Porto Santo, estes 100 milhões, para os próximos anos. Não, o Governo Regional tem um plano de investimentos ambicioso para a Ilha do Porto Santo, não só investimentos que estão em curso, como também previstos. Aliás, o Porto Santo, nesta reprogramação do PRR, voltou a ser contemplada com um projeto de sensivelmente 13 milhões de euros que vai ser executado pela empresa de eletricidade, que visa levar a autonomia energética da ilha do Porto Santo, produzida por fontes alternativas que vão dos atuais 30% para mais de 70% em poucos anos. E aqui é só mais um exemplo daquele que é o compromisso do Governo Regional com a Ilha do Porto Santo, a vários níveis, não só do ponto de vista das infraestruturas, mas também da redução dos custos da dupla insularidade que a ilha tem e que o investimento no subsídio de mobilidade do Porto Santo é disso também um exemplo, e de facto demonstra que, independentemente das cores políticas que governavam o município do Porto Santo, o compromisso do Governo Regional com a ilha nunca se alterou. E esses números refletem esse mesmo compromisso, e é um compromisso que é para manter, não só do ponto de vista do investimento público, mas também ao nível das medidas de apoio à economia local, majorações que foram introduzidas para a Ilha do Porto Santo do ponto de vista da apreciação dos projetos de fundos comunitários, majorações
ao nível da redução da taxa do IRC, em que o Porto Santo está no mesmo leque de municípios abrangidos da Costa Norte. Portanto, uma panóplia de medidas que estão em curso e outras que estão a ser já ponderadas para o futuro. Justamente o futuro, Sr. Secretário. Estamos a poucos meses de eleições regionais. O senhor atravessa neste momento o seu primeiro mandato, digamos assim. Gostaria de continuar nesta pasta. Tem alguma indicação sobre o seu futuro político? Não, o que eu estou concentrado é no exercício do meu trabalho, concentrado em cumprir dentro da minha área tudo aquilo que foi o compromisso do Governo com a população e, portanto, posso lhe dizer que do ponto de vista do programa de Governo da área das finanças e de todas as áreas que por nós tutelamos, nós estamos a 99,9% de cumprimento do programa de Governo. Estou absolutamente comprometido e concentrado em contribuir para um bom resultado eleitoral da coligação nas eleições que brevemente serão marcadas, e é isso que o meu esforço e o meu compromisso está empregue neste momento. Tudo o resto é especulação e decisões que não dependem de mim. Sr. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de ter marcado presença aqui na Casa JM. Desejamos as maiores felicidades. Votos de boa tarde. Muito obrigado. Ok. Já foi. Está feito.